Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Vem, e eu te mostrarei a condenação da grande meretriz, que se assenta à beira das muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho da sua luxúria. Transportou-me, então, em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. Mulher, aqui está uma mulher. Satanás usaria uma mulher. Mas em profecia, o que significa mulher? Lembra? Mulher significa igreja. Portanto, esta mulher do capítulo 17 representa uma igreja. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito um nome simbólico: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, e esta visão encheu-me de espanto. Temos uma descrição idêntica à descrição da profecia. Note, numa época em que o poder religioso se confundia com o poder real, o Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou 2 bulas que marcam o reinício da Inquisição. Nos séculos seguintes, ela julgou, absolveu ou condenou e entregou ao Estado, que aplicava a pena capital, como era comum na época, vários de seus inimigos propagadores de heresias. Detalhe, quais eram as heresias? Simplesmente as convicções que eles tinham obtido com o estudo pessoal da Palavra de Deus. A igreja dava sentença, o Estado cumpria. Assim os santos eram mortos. Mas o anjo me disse: Por que te admiras? Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu vistes era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Admirar-se-ão os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo, vendo reaparecer a fera que era e já não é mais. Isso mostra que a besta voltará ao poder. Finalmente, os reis da terra voltarão a seguir os decretos da Igreja Católica, em especial do Papa, e então matarão os santos. O símbolo besta está aí caracterizado. O papado, através do seu líder, o Papa, dando a sentença, e os governos da terra executando a sentença de morte. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. A cabeça da Igreja Católica foi, é e será o Papa. Obviamente, se a besta tem 7 cabeças, o líder, ou seja, aquilo que a cabeça representa, é o Papa. Se são 7 cabeças, são 7 papas. 7 papas representando 7 cabeças. Representam 2 coisas. Elas são também 7 reis. Elas são 7 papas, como nós já vimos, mas elas são 7 papas que têm o título de reis. E elas são 7 montes. A cidade que é conhecida como Cidade dos 7 Montes é Roma. É lá que está o Vaticano, a sede da Igreja Católica. Note que agora o símbolo começa a ser desvendado. As 7 cabeças são 7 reis. Isso é significativo. Se a profecia dissesse que são apenas 7 cabeças, nós poderíamos entender que estas cabeças representam 7 papas dentre os muitos que já governaram a Igreja Católica desde que ela existe, dentre os mais de 200 papas que já existiram. Todavia, o anjo é preciso. Ele diz: são também
7 reis. 7 papas, mas que têm o título de rei. Para alguém ser rei, é necessário que ele tenha não apenas a autoridade sobre uma igreja, mas que ele seja o governante de um país. Os papas nem sempre foram reis, mas em 1929, por meio do Tratado de Latrão, os papas ganharam o título. O Vaticano é o menor país do mundo, com 0,44 km² e se tornou um Estado em fevereiro de 1929, quando assinaram o Tratado de Latrão. Nesse acordo, a Itália reconheceu a soberania do Papa sobre o novo Estado. Fonte, Folha Online, 9/4/2007. Aqui nós vemos que, através do Tratado de Latrão, o Papa passou a ser o governante de um país, o Estado do Vaticano, e passou a ter o título de rei. O Papa que estava naquela época como cabeça da Igreja era Pio XI. Ele passou a ser, portanto, o primeiro Papa Rei. E no contexto da profecia, ele passa a ser a primeira das 7 cabeças, que são também 7 reis. Agora ele morre e em seguida vem Pio XII, passa a ser a segunda cabeça. Depois de Pio XII, João XXIII. Este então morre e vem Paulo VI. Paulo VI morre e vem João Paulo I. Já são 5. João Paulo I durou 33 dias, morreu. E veio João Paulo II, 6ª cabeça da igreja. Mas João Paulo II morreu há poucos anos atrás, em 2005, e assumiu Bento XVI. A besta tem 7 cabeças, e a 7ª cabeça está no poder. O 7º rei está no poder. São também 7 reis. 5 já caíram, e subsiste, e outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Ou seja, o 7º, Bento XVI, o anjo me disse: as águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são os povos e multidões, nações e línguas. Percebeu? Então, esta mulher está estabelecida num lugar geográfico onde tem 7 montanhas. 7 montes. E você sabe, Roma é a cidade das 7 colunas. Portanto, esta mulher, ou seja, esta igreja está estabelecida em Roma. Esta igreja é a igreja romana. A igreja romana, com essas características todas de riqueza, e que estava embriagada com sangue, porque na Idade Média ela perseguiu, matou muitos cristãos. Satanás usaria esse movimento religioso que acabei de apresentar a você para pisar na verdade, para jogar a verdade por terra. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro. De quem nos fala o Apocalipse? Com certeza não é a Igreja Católica. E nós podemos concluir isso com os seguintes versículos. As seitas dizem que o versículo 3º e 4º se refere à cor dos paramentos litúrgicos católicos. Transportou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Entretanto, os bispos vestem violáceo, não púrpura. Embora seja uma variação da cor roxa, não podemos concluir que Deus sofra de algum tipo de daltonismo, e não conseguiu enxergar a cor. E fica claro ao vermos no mapa, comparando com os versículos. Aqui se requer uma inteligência penetrante
As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Fica clara a manipulação barata feita pelas seitas. Mas quem é essa besta? O Império Romano. No Apocalipse se diz que essa besta, em estado pagão, terá 7 cabeças e 10 chifres. Ora, de Júlio César até o tempo em que São João escreveu o Apocalipse, houve 10 imperadores romanos. Primeiro, Júlio César. Segundo, Otávio Augusto. Terceiro, Tibério. Quarto, Calígula. Quinto, Cláudio. Sexto, Nero. Sétimo, Galba. Oitavo, Otton. Nono, Vitélio. E o 10º, Vespasiano. Só que os protestantes não sabem é que desses 10 imperadores, somente 7 foram de fato considerados imperadores, pois Galba, Otton e Vitélio não foram colocados nos anais do império como soberanos, pois não realizaram certas condições para tal. Por isso o Apocalipse nos relata 10 chifres e 7 cabeças. Conta-nos o Apocalipse que a 6ª cabeça fez guerra aos santos e os matou. Descrição que encaixa-se perfeitamente a Nero, o 6º imperador, que perseguiu os cristãos em Roma e matou São Pedro e São Paulo. Está dito no Apocalipse que esse chifre foi ferido de morte e não morreu. Nero foi ferido mortalmente, quando em sua deposição do trono imperial, mas constava que não havia morrido. Durante muito tempo o povo esperava o retorno de Nero. Logo, a 6ª cabeça é Nero. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Assista também Maria Santíssima, Inquisição, a história não contada. Católicos, voltem para casa. Ângelos. Católicos idólatras. Padres católicos e a pedofilia.